Estamos vivendo dias em que as pessoas acham que o nosso Deus mudou. Parece que porque nós estamos vivendo na pós-modernidade, então as pessoas acham que o nosso Deus é diferente. Não, Ele não é mais aquele mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele não é um Deus tão santo assim. Ele também não faz mais esses milagres. Mas como essa música que nós acabamos de cantar, Ele não apenas continua sendo bom, Ele continua sendo o mesmo de eternidade a eternidade, porque Ele é Deus. A gente muda, ou nós mudamos, quando não estamos completos, quando precisamos de ajustes. Por que o nosso Deus não muda? Porque Ele é o único que é perfeito. Ele não precisa de mudanças. Ele já é completo em si mesmo. Nós somos imperfeitos, nós mudamos, nós crescemos, depois nós começamos a envelhecer. E vai chegar o momento que nós vamos partir para a eternidade, quando nós não precisaremos mais mudar. Nós teremos um corpo glorificado, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então nós precisamos trazer sempre à nossa memória esta verdade, que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu acho que o Deus do Novo Testamento, eu acho Ele tão diferente. Mas não é, irmãos. O mesmo Deus misericordioso do passado, o mesmo Deus zeloso, o mesmo Deus santo, o mesmo Deus poderoso, Ele continua a ser. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de, na verdade, 13 a 16. E os irmãos, quem quiser pode fazer a leitura comigo no projetor de imagens, que está na NVI. Do versículo 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Pai amado, a Tua palavra está aberta diante do Teu povo e nós te pedimos humildemente, porque não merecemos. Reconhecemos quão frágeis, pequeninos e pecadores nós somos e quão grande, poderoso e santo Tu és. Mas através do sangue santo, poderoso, derramado pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós ousamos entrar em Tua presença e clamar por misericórdia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos nos santificar para Ti, que és um Deus santo. É no nome poderoso e santo do Teu amado Filho Jesus que oramos desde já agradecidos. Amém. Amados, vamos falar nessa manhã como viver em santidade. Eu não sei se a imagem que eu coloquei não dá para ver muito bem, mas é mais ou menos isso, várias imagens assim, escuras no escuro, e alguém que está em luz e que é luz. Nós estamos vivendo num mundo assim, um mundo em trevas, um mundo perdido no pecado. O mundo jaz no maligno. A palavra jaz, quando eu era pequena, eu dizia porque eu sabia decorado, mas eu não sabia o que queria dizer. Mas depois, como eu comecei a entender melhor as coisas, fui procurar saber o que era jaz, e jaz é morto. Aqui jaz, o mundo está morto no maligno.
está morto nos seus pecados. E o Senhor, Ele nos chama para viver em santidade. O Senhor não chama para viver em santidade apenas aqueles que são missionários, aqueles que são pastores, aqueles que são mestres, aqueles que têm algum cargo. O Senhor chama para ser santa a sua igreja. O Senhor chama para ser santo todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Por isso eu achei bom essa música, né? Deus, o Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso espírito realmente. Dele continua sendo bom e Ele continua sendo o mesmo Deus. E esse Deus que nós conhecemos, Ele é santo. A Bíblia diz que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas também diz que os nossos pecados fazem separação entre Ele e nós, ou nós e Ele. Então, queridos, o que é ser santo? Luzeni, então como viver num mundo em trevas, um mundo em pecado como esse, ser santo? O que é ser santo? Todo mundo aqui, eu creio que já sabe que a palavra santo significa separado. O Senhor nos chama para sermos separados. Não é separado no sentido pejorativo, que tem gente que se separa dizendo: não quero misturar com você, porque você não presta, porque você é isso, você não, é sujo e eu sou limpo. Não neste sentido. No sentido em você não compactuar com as obras das trevas. Porque o Senhor Jesus Cristo nunca existiu mais santo que Ele, e a gente sabe que Ele andava com os pecadores. O Senhor estendia a sua mão para resgatar os pecadores. Ele foi na casa dos pecadores, mas Ele não se sujou com o pecado. Ele não se deixou influenciar pelo pecado. Ele em nenhum momento pecou. Pelo contrário, onde Ele passava, Ele deixava um rastro de luz. E o Senhor nos chama para ser dessa forma, separados, diferentes, fazendo diferença nesta terra, neste mundo tão carente de Deus. O Senhor nos chama para poder deixar um caminho de luz para que outros possam seguir e encontrar a Jesus. Mas, queridos, para viver de uma forma pura, separada, deixando um rastro de luz por onde nós passamos, nós precisamos estar ligados com aquele que é a luz do mundo. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos receber essa luz do Senhor. Porque em nós não há bem algum. Mas quando nós dependemos do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos viver em santidade. A santificação é um processo diário. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: esforcem-se. Porque se fosse fácil viver em santidade, viver em santificação, o texto não usaria essa palavra. Esforcem-se, de acordo com os melhores textos do grego. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no início, ele diz: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Somente se estivermos alertas, se estivermos preparados, estivermos dedicados, nós nos esforçaremos para viver em santidade. Nós nos esforçaremos para viver em paz com todos. Não é fácil, mas é possível na dependência do Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá o fruto do seu Espírito. E através do fruto do Espírito nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, nós temos bondade, fidelidade, nós temos amor, temos alegria, temos bondade, amabilidade. E como estamos precisando deste fruto do Espírito para viver em nossos dias.
E a única forma de viver em santidade é dependendo do Espírito Santo de Deus, que é santo. Quem é Deus? Quem é aquele que nos chamou? A palavra de Deus diz que Ele é luz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se o nosso Deus é luz e não há trevas nele, e ele é puro e é santo, se você quer ser como ele, você precisa estar nele, em comunhão com ele, recebendo a força dele. Porque, amados, você pode estar cheio de boa intenção. Nós podemos estar cheios de boas intenções, querer viver em santidade, mas não conseguiremos se não for na dependência do Espírito. Em nós não há força. Não há força no nosso braço. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, já estou fazendo. Mas se dependermos daquele que é luz, daquele que é santo, nós conseguiremos. Veja o que diz Levítico 11:44. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Quando Pedro, ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu esse texto que acabamos de ler, que diz isso, que devemos ser imitadores de Deus e sermos santos, inspirado também no Antigo Testamento, que dizia exatamente isso: consagrem-se, sejam santos. Quando a pessoa, ela gosta muito de um objeto, ela separa aquele objeto para ocasiões especiais. Ela mantém limpo, ela mantém cuidado. Por exemplo, um cabeleireiro, que é um cabeleireiro mais fino, que tem tesouras variadas, ele tem o maior zelo pela tesoura dele, porque ele sabe que qualquer batidinha vai empenar um pouquinho e vai prejudicar o corte do cabelo. Ele não vai deixar por aí. O nosso Deus, ele quer que você esteja sempre pronto para o uso, para fazer a obra dele, para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. E se você não se esforçar e consagrar-se ao Senhor, você vai estar sujo e ele não vai poder lhe usar. Nós somos chamados para sermos puros. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que também é tão conhecido dos amados irmãos: vocês são a geração eleita, vocês são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu pergunto, será que nós estamos sendo exclusivos de Deus? Será que nós somos exclusivos para o uso de Deus? Ou a gente se coloca à disposição do uso de Deus no domingo? Ou a gente se coloca à disposição de Deus quando eu estou à frente de alguma obra ou de um cargo, mas se eu não estou, eu não preciso estar à disposição dele? Será que nós nos colocamos à disposição de Deus somente em alguns dias ou em algumas horas do dia? A Bíblia diz que nós somos de propriedade exclusiva. Então devemos usar o nosso corpo para o louvor e a honra da glória de Deus, pois somos sua propriedade. E Ele fez isso porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a gente proclamar que Ele é luz. E então, sendo luz também, nós poderemos mostrar o caminho de Deus aos homens. Mas você pode estar se perguntando: Luzeni, como viver neste mundo de tantas impurezas? Como viver neste mundo de tentação em santidade? Interessante que a luz, ela não fica preocupada. Eita, que trevas! Será que eu vou iluminar? Ela somente passa. E onde ela passa, ela ilumina. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo. Ele quer dizer: olha, quando vocês passarem,
as pessoas vão me ver através do caminho que você vai mostrar sendo luz. E eu pergunto, você está sendo luz? Você é alguém diferente? Não no sentido pejorativo, como eu falei no início, mas você é diferente, você não compactua com as trevas, você é alguém diferente do mundo, você não é uma pessoa egoísta, você serve os outros, as pessoas percebem essa diferença em você. E você pode estar fazendo essa pergunta, então como viver neste mundo? Como viver em santidade? Se o mundo está tão em trevas, a minha luz é tão pequenininha, mas quanto maior as trevas, mais a luz brilha. Se você acender um fósforo aqui, não vai iluminar nada. Mas se você acender um fósforo dentro de um quarto escuro, vai iluminar. Porque quanto maior forem as trevas, maior brilhará a luz de Deus na sua vida. Primeiro, não encobrindo o pecado. Eu falei no início que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. O pecado seria algo como que suja a nossa vida. E se você, os mais novos eu acho que nunca viram como era uma lamparina, mas os adultos aqui já viram, principalmente quem já foi lá no interior, quando na casa de um familiar, e tinha aquelas lamparinas. Eu lembro quando ia na casa de uma família no interior, e eles colocavam a lamparina assim no alto, mas como colocava querosene, não é, para queimar, aquele fogo começava a sujar aquela manga do candeeiro, né? Aquela manguinha de vidro. E tinha que, para continuar iluminando, sempre tinha que se tirar a manga e lavar. Porque senão não iluminava o candeeiro. Aquela mangazinha ficava preta, escura mesmo, não dava para iluminar. A nossa vida também é assim, queridos. Nós vivemos num mundo que suja. Os nossos pensamentos ficam poluídos. A mídia, em todas as formas, de todas as maneiras, as pessoas, as conversações, e a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós vivemos num mundo onde as pessoas conversam coisas ruins, e hoje não precisa nem conversar boca a boca, o WhatsApp está aí. Interessante, pode fazer essa experiência. Se você faz parte de um grupo e alguém coloca uma piada, todo mundo comenta, todo mundo ri, todo mundo fala. Agora você coloca um versículo da Bíblia, todo mundo fica mudo, ninguém fala, ninguém comenta. Bote uma piada. Eu desafio você, se isso não é verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. Infelizmente isso acontece também em grupos que são dentro da igreja. Os grupos de WhatsApp dentro da igreja. Tem gente que passa mudo a semana todinha e de repente uma pessoa bota, não é uma piada ruim não, uma coisa engraçada, todo mundo comenta. E eu já vi isso. Se queremos ter uma vida de santidade, não podemos viver ocultando o pecado. É interessante que nessa imagem o menino está tentando se esconder atrás de uma árvore que é mais fina do que ele. E a gente pode achar até engraçado, mas é isso que a gente faz tentando se esconder de Deus. A gente tenta se esconder de Deus. Não, Senhor, eu vou para a igreja. Eu li até um versículo hoje. A gente tenta esconder os pecados, e Davi tentou esconder. Enquanto ele tentou esconder as falhas dele, ele não viu a Deus. Se todos soubessem no que resultam os pecados escondidos, ninguém agasalharia pecados por menores que fossem. O pastor e eu estivemos em Recife, fomos
para o médico e ele foi tirar os pontos. E ele tirou as carnezinhas todas que estavam em cima. E ele disse: isso impede a cicatrização. Isso pode trazer infecção. Dói. Dói, é verdade. Mas a gente não pode encobrir. Tem gente que encobre os seus pecados, até tenta diante de Deus, mas não podemos encobrir de Deus. Veja o que diz Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, o exemplo de quando Josué entrou em Jericó e Deus disse: olha, não peguem em nada, não guardem nada, porque tudo aquilo está envolto em pecado. Aquele povo, Deus já tinha dito 500 anos antes que ele iria destruir o povo, porque ele já sabia que o povo não ia se arrepender dos seus pecados. Ele deu 500 anos para aquele povo se arrepender. E o povo continuou nas práticas do pecado, pecando cada vez mais. E chegou o tempo de Deus eliminar da terra. E ali colocar um povo que fosse escolhido, que buscasse a Deus, para que daquele povo viesse o Messias para a salvação do mundo. Mas Acã brilhou os olhos quando viu uma capa, quando viu ouro, barra de ouro, e ele disse: só guardar isso aqui não tem nada não. E escondeu ali na sua tenda, debaixo da sua tenda. Mas ninguém pode esconder-se de Deus. Deus tudo vê. Deus vê quando você está sozinho lá no quarto. Ele vê quando você está no trabalho. Ele conhece seus pensamentos. E por isso Israel saiu. E saiu até meio prepotente. Não precisa nem botar o exército todo, porque a próxima cidade, Ai, é tão pequenininha. Saíram corridos de lá. E morreram alguns. E eles choraram e disse: Deus, por que está chorando? Tem pecado no meio de vocês. Até ser descoberto o pecado de Acã, ser eliminado aquele pecado do meio do povo, o povo prosperou. Só depois que foi descoberto, confessado e eliminado. Irmãos amados, nós somos um corpo. A igreja não pode viver, eu não posso dizer assim: eu quero saber da vida de ninguém, eu quero saber da minha vida, da minha comunhão com Deus. Nós fazemos parte de um corpo. Se nós estivermos pecando, a gente está contaminando todo o corpo. Deus vê. E os nossos pecados é que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que a gente tem que estar orando uns pelos outros, carregando, levando as cargas pesadas, porque somos corpo, um corpo. Davi, quando ele pecou, ele tentou encobrir, ele casou com aquela mulher. Ele mandou matar o homem para encobrir o pecado dele, mas não encobriu de Deus. E ele diz no Salmo, pode colocar no próximo, né? No Salmo 32, de 3 a 5. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Deus não quer que você seja perfeito, meu amado irmão, porque Ele sabe que nós não temos em nós perfeição, mas Ele quer que sejamos humildes, reconheçamos nossos pecados, peçamos perdão, porque Ele vai nos perdoar. Nós vemos também Provérbios 28, 13, que diz: o que
encobre as suas transgressões jamais prosperará. Todo o avivamento que aconteceu na igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a sua história, aconteceu depois que o povo confessou os seus pecados. E houve um grande avivamento. Enquanto nós estivermos achando que estamos muito bem, que somos bons, que somos religiosos, eu sou bom, eu reconheço como eu sou bom, eu sou um bom isso, eu sou um bom aquilo, aí o diabo dá uma risada, porque é o seu ponto fraco, ele lhe dá uma rasteira. Não somos bons. Até Jesus Cristo, para deixar o exemplo para nós, quando aquele homem diz, bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Só há um bom, e este é Deus. Nós precisamos melhorar todos os dias, queridos. Esconder pecado é como ter uma víbora ou uma cobra no seu próprio colo. É como ter uma pedra dentro do sapato. Você já tentou andar com a pedra no sapato? Atrapalha todo o nosso caminho. Provoca insônia, doenças. O pecado causa doença no nosso corpo, sim. Agasalhar pecado é um perigo. Não adianta encobrir, pois Deus vê o nosso íntimo. Ele vê quem somos. E amados, a Bíblia é muito clara quando diz, de Deus não se zomba. Acho que a igreja do Senhor Jesus Cristo em nossos dias está tentando zombar de Deus. Está tentando barganhar pecadinhos de estimação, que a gente acha que não é nada demais, mas que Deus vê que é pecado. Como viver em santidade? Segundo, confessando e arrependendo-se. Porque primeiro nós precisamos reconhecer, não encobrir o pecado, ver que ele existe. Depois confessar, mas também se arrepender. Porque tem gente que confessa, mas continua fazendo. Tem gente que pede perdão, continua fazendo a mesma coisa, porque não está arrependido. Quando nós confessamos nosso pecado, significa que nós concordamos diante de Deus que o praticamos. E estamos reconhecendo diante dele que pecamos. Quando nos arrependemos, nós sofremos, queridos. Se você não sofre pelo pecado que você cometeu, é porque você ainda não está arrependido. Porque quem realmente se arrepende, chora. Queria ter uma oportunidade de voltar. Se pudesse, fazia o mundo dar uma volta para poder dizer assim, eu não quero cometer novamente. Mas tem gente que parece que usa como se fosse um biscuit, uma coisinha assim bonitinha para mostrar. Ah, eu fazia isso, isso, isso. E não tem arrependimento. Parece que acha bonito o que fez. Amados, nosso Deus é santo. E quando a gente vai chegando perto dele, a luz dele é tão grande que você vai vendo seus pecados e você não consegue mais nem olhar para ele, só consegue olhar para você, para os seus pecados, e você vê como é sujo e você pede perdão. Quando não vemos nossos pecados é porque estamos distantes de Deus, que é a luz, que nele não há trevas nenhuma. Davi, quando ele reconheceu, ele disse, eu me abomino. Jó, ele disse, olha, eu me calo no pó e na cinza. Nós vemos, amados, a palavra de Deus, todo aquele que se arrepende, ele confessa, e ele reconhece, e ele sofre pelo que fez. Até porque as consequências do nosso pecado, elas ficam. O Senhor perdoa, mas as consequências ficam. Nós vemos o filho pródigo, por exemplo, eu coloquei alguns textos, pode colocar. Tem misericórdia de mim. Olha só como ele reconhece. Ele diz assim, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue.
tens razão em condenar-me. No Salmo 51, ele também diz a mesma coisa, confessa o seu pecado. E nós vemos o filho pródigo, quando ele vai voltar para o pai, a primeira palavra dele, ele diz: eu pequei contra os céus e contra ti. Oh, amados, a nossa confissão precisa ser específica. A igreja do Senhor Jesus Cristo aprendeu fazer rezas de oração. Como é isso? Você aprende algumas frases, aí todo mundo fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O Senhor não perdoou nada. Você não confessou? Se confessarmos os nossos pecados, você tem que especificar pelo que você está pedindo perdão. Nós podemos pedir perdão pelo nosso egoísmo. Nós podemos pedir o perdão a Deus pela nossa língua, pelos nossos pensamentos. E se eu pensei, eu devo pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa por tal pensamento. Porque Davi, ele diz: sonda-me, conhece, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos ter coragem de pedir ao Espírito de Deus que passe da sua sonda em nós. Nada de enrolar a Deus. O pecado precisa ser tratado como pecado, com seriedade. Se é mentira, furto, ressentimento, mágoa, ódio, falta de perdão, adultério, fornicação ou qualquer outro pecado, deve ser confessado especificamente, pois cometemos o nosso pecado, não foi no atacado. A gente comete pecado no varejo. A gente comete pecado um por um. Então a gente tem que confessar um por um ao nosso Deus. Não podemos sair confessando no atacado, porque não estamos nos arrependendo daquilo que fizemos. A confissão precisa ser acompanhada de arrependimento. No Salmo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu creio que em nossos dias o Senhor não tem visto no meio da sua igreja arrependimento. Quem esconde os seus pecados, Provérbios 28, 13 diz, não prospera. Nós já lemos hoje. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Não podemos ter remorso. Remorso é uma coisa mais parecida assim: se eu tivesse feito melhorzinho, eu tinha dado certo. Você chora porque errou como você fez, mas você não se arrependeu, porque na primeira oportunidade você faz novamente. Quem realmente se arrepende não quer nunca mais voltar por aquele caminho. Pode até cair, escorregar, mas não vai ficar prostrado. Jesus disse para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Deus conhece, amados, o nosso coração. Por último, como viver em santidade? Tendo uma vida transparente. É ser por dentro o que nós somos por fora. É não ter máscaras. É ser sem cera. Andar em sinceridade. A palavra sinceridade vem disso aí, sem cera, porque as máscaras que eram feitas no passado eram feitas de cera. O Senhor quer que a gente seja transparente. Quem procede assim é como vestir uma roupa diferente para cada ocasião. Em casa eu sou com essa roupa. No trabalho eu já sou com essa. Na escola eu sou assim. Na igreja eu sou assim. Nós precisamos ser o mesmo em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar.
Deus está em todo lugar. As pessoas que você conhece podem não estar, mas Deus está e Ele está vendo. Amados, nós precisamos olhar para nós, como alguns domingos atrás nós pregamos, examinarmos a nós mesmos, porque Deus olha para o nosso interior, Deus olha para o nosso coração. Ele conhece as nossas iniquidades, elas não escapam dos seus olhos, à luz da palavra de Deus. No Salmo 90, versículo 8 diz: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. A palavra de Deus, ela é fantástica, ela fala tudo, mostra tudo que a gente precisa fazer. Quando diz assim, os nossos pecados secretos estão à luz da tua presença. Por que será que não temos prosperado? Por que será que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem crescido como podia e como deveria? Não é só a primeira igreja batista em Caruaru. Às vezes a gente está atrás de artifícios para crescer. Quando Deus age, o povo se arrepende dos seus pecados. E a primeira coisa que acontece, as pessoas começam a testemunhar. Queremos crescer? Queremos invadir o mundo com a luz de Jesus? Vamos viver em santidade. E o Espírito de Deus vai poder nos usar, porque nós estaremos prontos, puros, santificados para o uso do Espírito Santo de Deus. E seremos a boca de Deus no mundo. Seremos a mão de Deus, os pés de Deus, a pessoa de Deus aqui na terra. Precisamos falar e ser. O nosso discurso não pode ser diferente da nossa prática, da nossa vivência. O engano, ele é tão sutil, que aos poucos ele vai enganando você. A gente começa a se enganar um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, daqui a pouco você está se enganando. Uma coisa bem interessante, hoje diz que tem um aplicativo, estava escutando um dia desse, no jornal, que tem um aplicativo que você coloca no celular, aí ele mostra para você quanto tempo você está passando ali na internet. Porque quando você entra, você começa a assistir uma TV, você começa a entra na internet, você nem percebe quanto tempo mais você passa. E o tempo vai passando, e o tempo com Deus, ó. Não adianta ser de um material transparente, se esse material estiver sujo. Como eu disse, como a manga do candeeiro. Concluindo, eu queria dizer para cada um de nós, o que é o pecado? Já vimos aqui, o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E o pecado, sabe o que ele faz com a igreja? Ele faz comigo, ele faz com você, como o esquimó. O esquimó, para pegar um lobo, ele pega uma faca, ele suja de sangue, aí ele congela aquela faca. Não é difícil, ali tudo é gelo, né? E ele suja mais aquele sangue e congela. E forma quase que uma bola de neve em cima daquela faca. O lobo sente o cheiro do sangue. Então ele começa a cavar ali a neve. E ele começa a se cortar com a faca, mas ele sente mais o cheiro do sangue, e ele está tão envolvido com aquele cheiro do sangue, que ele não percebe que ele está se cortando com a faca, e ele morre. O pecado faz isso comigo e com você. A gente tem que querer distância do pecado, porque se você começa a brincar com o pecado, daqui a pouco ele já lhe pegou, e você está morto nos seus pecados. Por isso que diz que é a história do homem que foi ser um cocheiro de um rei, e teve aquela entrevista. O primeiro disse: olhe, eu passo a 1 metro do abismo com a carruagem, e não deixo ela cair no abismo.
O segundo disse: eu tenho que ser melhor, né? Eu passo a meio metro. E veio o terceiro e disse assim: eu passo o mais distante possível, porque eu sei que pode cair. O rei disse: está contratado. Tem gente que está passando muito pertinho assim do pecado, pensando que é forte, e está caindo muitas e muitas vezes. Amados, Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Será que nós estamos querendo imitar o nosso Deus que é santo? Tendo uma vida santa, vivendo uma vida santa? Só conseguiremos se estivermos andando com Ele. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele estava mais parecido com Deus do que com o mundo que ele estava vivendo. E Deus diz: vem para minha casa. Para que Deus nos use, precisamos estar limpos, desobstruídos, sem nenhum embaraço, para que através dele, de nós, a graça do Senhor possa jorrar livremente. O nosso alvo deve ser vidas limpas, transparentes, vidas semelhantes ao Mestre Jesus, pois ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Como você se sentiria, meu amado e minha amada, em dividir, você que é casado, em dividir sua esposa, dividir seu esposo? Mulher, você aceitaria que seu marido dissesse assim: eu estou beijando a secretária porque eu admiro o belo? Você aceitaria? Creio que nenhuma mulher aceitaria isso. Se nós não aceitamos, imagine Deus. Estamos querendo ter comunhão com Deus, flertando com o pecado, tendo contato com o pecado. Mas não esqueçamos, Deus é santo, e Ele continua sendo santo, santo, santo. Que Ele nos abençoe, que Ele possa nos purificar, mas Ele só vai purificar se nós confessarmos. Ele só vai mudar se nos arrependermos. Se assim tivermos essa atitude, o Senhor vai nos lavar, nos purificar e vai nos usar para o louvor da sua glória. A sua palavra tem poder, mas tem poder na boca que é purificada e santa. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, estamos em Tua presença nessa hora, e em nós só há o coragem de vergonha. Como disse Teu filho Daniel, nós e o Teu povo temos pecado, e por isso não temos cumprido com o propósito para o qual estamos aqui. O mundo não tem visto diferença na Tua igreja, Senhor. Eles olham para nós e veem apenas como um grupo religioso, mais um. Veem apenas como mais uma opção. Ou alguns como um povinho que vive tentando fazer as coisas certas, mas que tem falhado tanto. Nós não somos isso, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos Tua noiva. A Tua palavra diz que o Senhor vem buscar a Tua igreja, que é a Tua noiva, e ela será santa, pura, imaculada, sem ruga, sem defeito. E para que isso aconteça, nós precisamos estar em Ti, em comunhão contigo, andando contigo, orando, lendo a Tua palavra, sentindo prazer em Tua presença. A Tua noiva hoje não sente mais prazer em andar contigo. A Tua noiva flerta, Senhor, abertamente com outros e com outras coisas deste mundo. Os olhos da Tua noiva têm brilhado muito mais por jogos, por entretenimento, tem brilhado muito mais pelos estudos, pelo trabalho, pela profissão, pelos relacionamentos
pensamentos de que por um relacionamento real e íntegro contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conscientize e nos mostre como nós temos pecado e ferido a Tua santidade. As roupas da Tua noiva, Pai, estão contaminadas. E por isso, o Senhor muitas vezes não aceita o culto, não aceita a adoração, não aceita aquilo que se faz dizendo que é para o Senhor. Porque um coração quebrantado e contrito tu não desprezas, mas o coração orgulhoso tu abates. Por isso eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós mais uma vez, Senhor. E que o Teu Espírito Santo conscientize, porque em nós não há poder para convencer ninguém do pecado, mas o Teu Espírito pode. E é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe.